Olha só, o Sculptris é um programa de escultura digital, tá? Vou falar um pouquinho sobre ele e o que ele é capaz de fazer. Na realidade, ele é um programa mais para você começar a escultura, finalizar a parte de modelagem. Tá? Você consegue pintar com ele também, mas tem algumas limitações, vou falar delas depois. Mas a gente vai usar ele como um start, onde a gente vai começar a dar forma, né? Onde que a gente vai dar o volume, o gestual do personagem, deixar ele mais ou menos pronto, para depois enviar para outros programas para fazer a parte de textura e acabamento. Tá certo? Quando eu abro aqui, eu quero baixar o Sculptris, eu venho aqui no site da Pixologic, que é a empresa que fabrica, na realidade que produziu o Sculptris, que na realidade hoje é dona do Sculptris, ela não foi ela que criou, né? Mas para você poder baixar ele, que é de graça, tá? Ele é de graça, ele é gratuito, é nesse endereço aqui, pixologic.com/ZBrush/Download Center, e aí tem aqui Sculptris Download, tá? É um programinha pequeno. A Pixologic comprou o Sculptris por causa da tecnologia que ele tem, que é realmente inovadora para a época que ele saiu. E o ZBrush é o líder na questão de escultura digital no mundo. Como a gente não tem a possibilidade de mexer com o ZBrush agora, futuramente eu vou dar algumas aulas de ZBrush para vocês. Vamos começar primeiro a introdução na escultura digital com o Sculptris e entender qual que é a diferença entre a escultura digital e a modelagem poligonal, né? Ver o que é capaz de fazer, o que a gente é capaz de fazer com ele, e depois a gente dá um upgrade usando o ZBrush, tá? Clicando aqui em Download, aí você tem lá as duas versões, tanto para Mac quanto para Windows, né? Você pode baixar e instalar. A cara dele é essa, quando você abre, ele abre essa esfera aqui, que é a sua base para criar essa modelagem, essa escultura que nós vamos fazer, tá? Então, como é que ele funciona? O processo de funcionamento do Sculptris é bem simples, tá, gente? Ele não tem assim milhões de ferramentas. Vou deixar o Photoshop aqui. Ele tem as ferramentas básicas para se fazer a escultura digital, tá? Os comandos básicos para manipulação. Ele tem também algumas questões de pincéis, se você quiser dar um detalhamento maior. Tá? Ele tem um botão aqui que é específico para trabalhar junto com o ZBrush, mas ele é dividido em 3 partes aqui em cima. Você tem as ferramentas de escultura, são os pincéis, os brushes de escultura, as ferramentas de malha, onde a gente vai dar simetria, mostrar a geometria como ela está ficando, reduzir a geometria total ou reduzir parcialmente, e as ferramentas de importação, exportação e criação de objetos. Então são 3 partes aqui, né? Cada botão desse que você clica, ele altera essas opções de ferramenta, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui o Draw, que é o principal que a gente utiliza para poder esculpir, ele vai te dar aqui a opção de tamanho do pincel, força do pincel, então tamanho, força e detalhamento, que é a quantidade de subdivisão que ele vai criar à medida em que você passar o pincel em cima da malha, tá? Aqui ele tem também a questão de você usar o Airbrush, você pode usar como um aerógrafo, caso você necessite espalhar detalhes pela superfície. O Lazy, que é você dar um delay no pincel, como o Steady Stroke lá do Mudbox, que você passa o pincel e depois é que ele vem para fazer o traço. O Invert, que é o que? Ele vai inverter, se o pincel estiver puxando, quando você clicar em inverte, ele vai empurrar, só que isso dá para a gente fazer pelo atalho. E algumas opções que são próprias do pincel que você escolher. Por exemplo, no caso do Draw, ele tem aqui o Clay, que ele vai dar um preenchimento maior na hora que você passar o pincel. Aí eu tenho aqui Inflate, Pinch, Smooth, Flatten e Crease. Esses são os pincéis de escultura propriamente ditos. Os outros 3 são os manipuladores. Eu tenho o Grab, que é mover. Eu tenho o Scale, que é escalonar, e tenho o Rotate, que é rotacionar. Tá? Geralmente,
a gente trabalha, quando vai trabalhar com Sculptris, com a simetria ligada. A simetria fica nessa segunda caixa aqui, ó, Symmetry. Então, quando eu clicar aqui em Symmetry, significa que quando eu vier de um lado aqui, ele já vai pegar do outro. Tá? Então, deixa eu diminuir esse... Então, quando eu pegar aqui, ó, simetria, pegar, por exemplo, o pincel Draw, se eu mexer desse lado, com a simetria, vou colocar aqui a força um pouquinho maior, ele vai mexer dos dois lados, porque a simetria está ligada. Se eu desligo a simetria, ele vai mexer só de um lado. Mas aí vem um porém. Se eu clicar na simetria de novo, ele vai falar, ó, o objeto está assimétrico. Quer remover a simetria, os detalhes da simetria, quando você der OK, ele vai espelhar para o outro lado. Ele automaticamente já espelha para o outro lado. Tá? Ctrl Z aqui funciona normal, como qualquer outro programa. Tá? Se eu apertar aqui W, ele vai me mostrar a geometria. Essa é a geometria padrão de qualquer objeto que você começa a trabalhar dentro do Sculptris. Por isso que chama Sculptris, ou seja, ele tem triângulos. E qual que é o principal macete de trabalhar com ele? É o seguinte, quando você liga essa opção aqui em cima, Detail, que é o quê? Quando você habilita ela, quando eu pego o meu mouse aqui e passo em cima da malha, no local onde ele deveria pegar esses polígonos aqui, esses vértices, e puxar, como no Maya ou outros programas, ele vai fazer o quê? Dependendo do nível de detalhamento, ele vai criar uma quantidade maior de triângulos naquela região que você clicar. Então, se eu fizer isso, ó, começar a passar aqui, olha lá, ó, ele vai pintar ali naquela região, ele vai começar a criar triângulos. Ele automaticamente divide. Se eu aumento a quantidade de detalhamento, ó, olha lá, ele dividiu automático naquela área que eu passei. Ó, ele vai criando automaticamente essas divisões. Então, você não precisa preocupar, aqui eu vou precisar aumentar o nível para poder deixar mais redondo. Não, você aumenta o nível de detalhamento naquela área específica, enquanto que todo o resto, ó, fica do jeito que estava. Ou seja, você não aumenta o nível de polígono geral, você aumenta só na área que você está trabalhando, tá certo? É claro que, vamos supor que você fez um nível de detalhamento muito alto em uma determinada área e você acha que tem que diminuir, ele tem aqui o Reduce Brush, que é esse pincel aqui, logo abaixo dos pincéis de escultura, o primeiro pincel, Reduce Brush, que quando você passar ele, vou aumentar aqui o tamanho, ó, Size, quando você passar ele em cima, vai passando, ó, ele vai diminuindo gradativamente a malha daquilo que você está pintando. Olha lá. E aí você consegue reduzir a quantidade de polígonos para que não fique com muito polígono naquela área. Tá certo? Você também tem aqui o Reduce Selected, ou seja, ele vai reduzir tudo. Olha lá. E tem também o Subdivide All, que ele vai subdividir tudo. Então ele vai aumentar a quantidade. Ok? Então, ó, você tem como aumentar ele inteiro, aumentar parcialmente, aumentar ou diminuir só uma parte. Tá certo? Eu vou desligar aqui o Wireframe. Vou desligar aqui o Reduce Brush. Vou clicar aqui em Draw. Eu tenho aqui também um material, que é uma maneira de você visualizar a sua massinha, né? A sua clay aí. Então ele tem várias opções. Você pode escolher uma que te agrade mais aí, questão de iluminação, de cor, para você ter uma ideia de como que o seu objeto está ficando. Tá? Então ele tem esse material aqui que você pode trocar. Ó. Pode usar desde das clays mais tradicionais aí, como a Chavante, aquela cera vermelha, a Default, que aqui já vem com ele, né? Eu tenho aqui outras também, por exemplo, com reflexo, para você ter uma noção de objetos que brilham, né? Então, tem vários materiais aí, metal, por exemplo, tá? Para você ver como é que o seu objeto vai ficar. Você tem limite de Ctrl Z? Tem. Vou te falar agora. Então, por exemplo, algumas coisas que você pode configurar aqui. Aqui nesse botão Options, certo? Você tem aqui algumas opções, né?
Nessas opções, por exemplo, se você estiver usando um tablet, você pode criar aqui pressão tanto do tamanho, ou seja, seu tablet vai controlar o tamanho do pincel e também a pressão da força. Tá? Aqui você tem uma sensibilidade da pressão, então você pode deixar ela maior ou menor, dependendo do seu tablet, né, sua canetinha. Aí tem aqui algumas coisas de simetria, por exemplo, você deixar a linha de simetria. São opções aqui do próprio programa, como que ele vai funcionar, tá certo? Outra coisa que a gente pode mexer é colocar uma imagem no fundo, tá? E essa opção sempre deixar ligado, Recover from Crashes, ou seja, se ele travar, ele não perder aquilo que você estava fazendo, ele vai sempre salvando um temporário aí. Muitas vezes quando você abre de novo, aquele modelo onde ele deu aquela travada, né, que pode acontecer com o Windows, vai estar lá guardado. Aqui eu posso colocar uma imagem no fundo, então eu posso pegar uma imagem e colocar aqui no fundo. Agora um detalhe, a gente vai preparar essa imagem depois, desculpa, é que ela tem que ter o tamanho, para que ela funcione legal, ela tem que ter o tamanho do seu monitor. Então se o meu monitor é 1920 por 1080, eu tenho que configurar o canvas dessa imagem para 1920 por 1080, para que não deforme a imagem para encaixar na tela do Sculptris, certo? Eu vou dar aqui OK, né? Se eu quero voltar essa esfera ao zero aqui, por exemplo, eu detonei demais ela, aqui eu tenho nova esfera, logo abaixo aqui nos últimos botões tem nova esfera, eu posso clicar e clicar aqui, nova cena. Ele pergunta, você vai perder tudo que você fez? OK, e ele cria uma nova esfera para mim, para eu começar a mexer. Navegação no Sculptris é bem simples. Você quer girar o objeto, você clica aqui fora e arrasta. Aí você gira seu objeto. Certo? Você quer mover seu objeto para um lado e para o outro, você segura o Alt, clica e arrasta. Tá? Se você estiver com o mouse, o rollover do mouse, ele aproxima e afasta. Se você estiver com um tablet, a melhor maneira de você fazer o zoom é você segurar o Alt, clicar e segurar aqui, e quando você jogar para baixo ou para cima, você solta o Alt, e aí você prende o zoom. Então segura o Alt, clica e segura, solta o Alt, puxa e afasta, você tem o zoom com a caneta. Com o mouse é só rodar que vai funcionar, tá certo? Então, eu gosto, e aí é uma coisa que eu vou passar para vocês, que é o seguinte: primeiro, a gente tem que entender essa navegação e tem que entender também que quando eu estou girando aqui, ele usa sempre a perspectiva. Mas se eu quiser travar, por exemplo, o meu objeto na câmera de frente, o que eu faço? Quando eu estiver girando, eu seguro o Shift e ele trava. Se eu vou girar para o lado aqui, quando ele estiver mais ou menos de lado, seguro o Shift, jogo, ele vai para a direita, ele escreve aqui, right. Quando eu vou para o outro lado aqui, quando eu estiver virando, seguro o Shift, ele trava na esquerda. Mesma coisa no topo, vou virar para baixo, seguro o Shift, ele escreve aqui topo. Então você sabe em qual câmera que você está trabalhando, né? Você virou, Shift, ele trava nas vistas ortográficas. Ok? Beleza, gente? Aqui embaixo ele te fala quantos triângulos ele tem nesse objeto. Então aqui ele está com 2048 triângulos. Tá? Ele tem um atalho que é muito, muito útil para que você não fique clicando aqui o tempo inteiro nessa parte de cima. Primeiro que cada pincel tem uma letra correspondente. Então, por exemplo, para mover você usa o G, que é Grab. Para desenhar, você usa o D de Draw. Para dar o Inflate, você usa o C. E por aí vai. Rotate, R. Escala, T. Né? Então, cada um tem uma letra. Se você acostumar com essas letras, né, você pode aqui, por exemplo, apertar G para Grab. Ele já altera aqui todas as opções para o Grab, que é o mover. Tá? E com a barra de espaço, se você clicar e segurar a barra de espaço, você tem aqui alguns detalhes. Primeiro, tamanho do pincel. Clicar e arrastar, tamanho do pincel. Força do pincel. E detalhe, que é o detail. Que são os três mais importantes configurações do pincel que você precisa. Que é a força,
size e detail. O ideal para quando a gente está começando a fazer a base é sempre trabalhar com detail baixo, um detalhamento baixo, senão a malha fica pesada logo no início e você vai ter necessidade de reduzir antes da hora. Tá? Então, o que eu costumo fazer? Primeiro eu faço o volume usando o grab. Faço todo o volume antes. Puxo tudo que eu tenho que puxar, deixo do tamanho que eu tenho que deixar e depois eu venho com draw, crease, flatten, inflate para fazer as partes de detalhamento. Tá certo? Então, por exemplo, se eu fosse começar um personagem, eu posso muito bem começar do corpo e depois puxar os braços, a cabeça e as pernas, ou eu posso também começar da cabeça e depois puxar o corpo. Isso tanto faz. Isso aí é a preferência de cada um. Tá? E o que eu faria para começar? Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é que quando eu afasto o meu objeto, o meu pincel ele continua do mesmo tamanho. Então, se eu pego, por exemplo, o grab, que é mover, ele tem duas opções aqui. Ó. Global, eu vou mover o objeto inteiro. Então, se eu clicar aqui e marcar global, quando eu pegar na minha esfera, eu vou mover ela de lugar. Se eu desmarco o global, ele vai ser um pincel que vai mover a malha. Tá? Então, se eu pegar aqui agora, desmarquei o global, coloquei aqui o size, vou até usar a barra de espaço. Strength, deixar um pouquinho mais forte. Certo? Vou apertar o W para a gente poder ver, vou diminuir o detail bastante. Tá? Para que ele não crie muita malha. Tá? Então, quando eu começar a puxar aqui, olha o que ele vai fazer. Ele vai começar a criar um objeto. Certo? Se você segurar o Shift, você dá uma alisada no objeto. Aí você já fez mais ou menos aqui, eu estou fazendo mais ou menos um tronco, tá vendo? Fiz aqui a parte dos ombros, a parte do abdômen, puxei aqui um pouquinho para frente, puxar isso aqui um pouquinho para trás. Depois a gente vai ter um detalhamento. Então eu fiz esse formato aqui, né? Olha lá, ó o bumbum dele aqui, certo? Aí você fala assim, poxa, mas e agora? Como é que eu vou puxar os braços e as pernas ou a cabeça? Em todo programa, vou desligar o W aqui, em todo programa de escultura, a gente tem uma coisa que chama máscara, que é para você marcar uma área que você não quer que seja afetada pelo pincel. Tá? E essa máscara a gente pode tanto fazer ela começar de um jeito e inverter essa máscara depois. Então, eu vou mostrar isso para vocês agora, para a gente poder fazer aqui a parte do pescoço, do braço e das pernas. Mas antes, tentem fazer um tronco assim, vou colocar de lado aqui para a gente poder ver. Olha lá. Não precisa ficar igual não, gente, mais ou menos. Porque depois vocês vão usar o quê? Vocês vão usar a referência que vocês vão ter de imagem. Tá certo? Então, olha só. Aí, eu vou usar a máscara da seguinte forma, gente. Usando ainda, posso usar o Draw ou o Grab. Vou diminuir o tamanho do meu pincel. E prestem atenção, por favor. Quando eu venho aqui, na minha malha, seguro o Ctrl, pressiono o Ctrl, mantenho ele pressionado, clico e arrasto, ele cria uma máscara, olha. Ctrl, tá vendo? O pincel ficou verde e ele pintou de preto ali, em volta de onde eu coloquei. Aí, o que eu faço? Mas, poxa, eu quero puxar o pescoço, eu não quero mascarar o pescoço. Porque se eu tentar puxar aqui agora, ele vai puxar tudo, menos ali no meio. Então, como é que eu inverto a máscara? Depois que eu pinto o Ctrl aqui, eu venho aqui fora e dou um clique. Olha lá, um clique aqui fora na tela. Aí ele inverte a máscara. O que eu posso fazer agora? Posso vir com o meu pincel Grab e ali, e puxar, certo? Shift para poder suavizar. E aí eu posso ir puxando, e faço a cabeça do cara,
Sempre virando em 3D para você ver os volumes, tá, gente? Eu vou fazer de novo aqui, ó, presta atenção. Para tirar a máscara, Ctrl, clica e arrasta aqui fora. Aí eu vou fazer de novo aqui nos braços, ó. Presta atenção, por favor, gente. Presta atenção. Ctrl, vou lá e pinto a área que eu quero puxar, ó. Giro, vou pintar esse aqui, ó. Pinto de preto, ó, com a máscara. Seguro o Ctrl e vou pintando. Para inverter a máscara, o que eu faço? Com o Ctrl pressionado, eu dou um clique só aqui fora. Ó. Aí ele inverteu a máscara. Certo? Aí o que eu posso fazer? Com o Grab, posso até aumentar o tamanho aqui, ó, eu vou lá e puxo. Ó. Certo? Ó. Diminuo aqui para puxar agora embaixo. E vou puxando. Ó. Certo? Mais ou menos assim. Aí, agora aqui na parte de baixo. Aí eu seguro o Ctrl, clico e arrasto. Ele tirou a máscara. Vou puxar aqui no meio, certo? Para criar ali a parte da pelve. Ok? Ctrl. Vou vir aqui, ó. Ctrl. Vou marcar. Certo? Ctrl. Clico uma vez aqui fora. Com Grab. Eu vou ali, ó, e puxo. Bonequinho voodoo. Ó. Depois a gente acerta proporção, forma, essas coisas. Tá? Ok? Aí, ó, Ctrl, clica e arrasta. E a gente já tem os volumes. Então, olha só. Aí, como eu já defini as áreas, o que eu posso fazer agora? Usando o Grab mesmo, eu posso continuar puxando, ó, que ele já vai fazendo para mim a forma, tá? Como eu vou querer o objeto, ó, tá? Eu posso ir puxando, ele vai crescendo para mim. Se eu coloco numa vista frontal, por exemplo, olha lá, ó, aí você quer engordar um pouco aqui embaixo, então a gente usa esse pincel aqui, ó, Inflate. Tá? O que o inflate faz? Justamente o que o próprio nome dele diz, infla. Ele vai inflar. Ó. Tá? Ele vai dar uma inflada naquela área ali que você está usando. Tá? Ok? Coloquei de lado aqui, ó. Uso o Shift para dar uma alisada. Certo? Vou pintar com a máscara aqui para poder mexer, ó. Ó. Pintar aqui embaixo. Aí eu vou clicar em inverter a máscara. E aqui eu vou começar a trabalhar essa parte da perna. Eu vou aumentar aqui um pouco o tamanho do pincel, ó. Puxar ela um pouquinho para frente. Diminuir e puxar o pé, ó. Olha lá, ó. Então, o tamanho do pincel, toda hora você tem que estar mudando, porque aí você vai pegar áreas maiores e áreas menores. Tá? Afasta, aproxima. Shift para dar uma alisada. Só lembrar de uma coisa, gente. Deixem essa opção aqui, ó, embaixo de Brush. Tem aqui, ó, Enable. Deixa ela desabilitada por enquanto, tá? Por favor. Aqui, ó, vou usar o Rotate pela primeira vez. Então, vou tirar a máscara. Tá vendo que meu pé tá meio inclinado? Eu vou pintar ele de preto aqui, ó. Vou mascarar ele usando o Ctrl. Presta atenção. Vou pintar o pé todo. Pintar aqui na frente. Aqui. Aqui. Ctrl para inverter e vou usar o Rotate. Ó. Como é que o Rotate funciona? Você põe aqui, ó, e faz isso. Tá?
A mesma coisa aqui, ó. Você põe aqui e faz isso, ó. Tá? Aí você pode depois pegar o grab, aumentar o tamanho e mover, ó. Tá? Então o rotate funciona assim. Beleza? Ctrl, clique e arrasta. E como é 3D, gente, você tem que olhar em todos os ângulos, tá? Você nunca fica em um ângulo só. Você tem que mexer o objeto todo o tempo para saber o que você está fazendo. Você está ficando bom de um jeito ou do outro. Aqui a mão eu dei uma achatada nela, ó. Alisado aqui. Aumentei um pouquinho o tamanho da perna aqui. Tem um pincel aqui muito bacana para você poder deixar reto as coisas, que chama Flatten. Então vou usar ele aqui para a gente poder ver, ó. Então meu pé tá bem fofinho, tá vendo? Vou colocar ele assim e vou usar aqui, ó, Flatten, F. Aumentar o tamanho. E olha lá, ele deixa reto, tá vendo?
Olha só, mascarei aqui, ó. Eu estou vendo que ele está muito inclinado para frente. Ctrl, clico, inverti a máscara, rotate, cliquei e girei, ó. Tá? Então você pode alterar. Coloquei aqui, ó, vista right, vista front, topo. Tá? Então dá pra gente fazer dessa forma. Vou dar uma pausa aqui. A gente fez a base. Então, quando você já tem um volume, depois que a gente já faz o volume, a gente começa a passar. Aí, uma dica bem interessante é você usar referência sim de anatomia, tá? Eu não vou usar nenhuma referência aqui, não, vou fazer uma coisa um pouco menos realista, para não ficar aqui tendo que pegar a referência anatômica. Depois a gente pode pegar uma aula para poder falar sobre referência de anatomia, como é que vai usar e etc. O que eu vou fazer aqui agora é focar nas partes menores. Como eu já fiz o volume, vou corrigir algumas proporções aqui, vou focar nas partes menores, como por exemplo a mão. Então, fazer os dedos, eu vou usar lá a ferramenta Draw, certo? Eu vou dar uma suavizada aqui. E vou fazer usando máscaras. Diminuir o tamanho do meu pincel. Olha só, faço a máscara, inverto, pego aqui o grab e puxo. Certo? Olha lá, ó. Dá um shift para dar uma alisada. Olha lá. Depois a gente vai mexer nesse dedo para ele ficar na posição certa. Aqui fez o indicador. Aí eu clico aqui, Ctrl, clico e arrasto. Vou lá de novo no Draw. Crio outra máscara. Vou dar uma alisada aqui para poder deixar ele mais fininho. Depois a gente desenha o dedo direito. Aqui, ó, outro, Ctrl. Clico, Ctrl, clico aqui fora. Grab, que é o G. Vou puxando, ó. Faço outro dedo. Professor, poderia puxar todos de uma vez? Sim, claro que sim. Mas aqui estamos na didática, então tem que ensinar um por um, beleza? Ctrl, clique e arrasto, dá um shift aqui para poder separar um pouco. Ok? Mover um pouquinho aqui para poder dividir os dedos. Então, aí de novo, Ctrl, vou lá, ó, aço, clico uma vez aqui, grab, aumenta um pouquinho o tamanho, puxar. Depois, se precisar alterar isso aqui, a gente pode mexer nele à vontade. Então aqui já tem o outro. Nós vamos afinar eles todos depois, deixar na proporção certa. Puxar isso aqui um pouquinho para o lado. Tá? Afinar esse aqui um pouquinho. Ó. Opa, demais. Aí agora aqui o último, o mindinho. Ctrl. Ok? Depois a gente vai consertar isso aqui. Agora o polegar, mesma coisa, Ctrl, clica uma vez, grab, o polegar eu vou fazer ele opositor mesmo, como ele é, né, de verdade. Aqui ele está achatado, mas não tem problema não, tá?
Depois a gente dá uma inflada nele aqui, conserta. Ok, vou deixar assim por enquanto, depois a gente vai consertar. Uma ferramenta que a gente vai começar a usar para fazer os volumes é a ferramenta Draw. Ela a gente pode utilizar quando ela está no modo normal dela. Quando você passa, ó, ele vai criando de acordo com o tamanho do pincel. Ó, você cria volume, tá? Se você segurar o Alt, você inverte o pincel, isso para qualquer pincel, não só para o Draw, qualquer um, tá? E o Shift, ele alisa, ele vai alisar, vai suavizar o seu pincel. Quando a gente começar a entrar no rosto, na cabeça, você pode aumentar um pouco o nível de detalhamento. Então aqui, ó, ele está assim. Quando você entrar no rosto, vai aumentar um pouco aqui, ó, mas é um pouquinho mesmo, para começar a criar detalhes mais finos. Então, por exemplo, eu vou marcar aqui a mandíbula. Na cabeça, eu gosto de primeiro fazer a parte do crânio. Então eu faço aqui a mandíbula, que é interessante, você marca a mandíbula bem marcada aqui. Depois que você marca a mandíbula, a gente vai marcar aqui a parte da ossatura, então eu vou usar o Alt aqui para cavar um pouquinho. Como se eu estivesse fazendo uma caveira mesmo, tá? Que a gente modela isso e depois fica mais fácil de saber onde é que tem boca, onde é que vai ter nariz, tá? Vou fazer isso aqui. Ok? Aí eu tenho aqui o que a gente chama de osso da bochecha aqui, ó. Certo? Aí você marca, vai fazendo aqui a parte da testa. E se eu quiser fazer a órbita dos olhos aqui, eu vou segurar o Alt e vou marcar, ó. Literalmente uma caveirinha. Shift para dar uma alisada. Eu faço aqui, ó, aqui o olho, afundo isso aqui um pouquinho. Eu vou fazer bem marcado para vocês entenderem quais são os volumes, certo? Aumentar um pouco aqui, porque a cabeça aqui tem que aumentar um pouquinho em cima. Mandíbula. Precisar usar o Grab para poder aumentar aqui a parte de cima, você pode.
marcar um pouquinho mais a mandíbula aqui, deixar ela mais no formato. Então, gente, é como se você estivesse fazendo a escultura mesmo, de verdade. A gente marca essas áreas justamente para ter essa proporção, tá? Então, eu tenho aqui a cavidade ocular, tenho aqui a parte do osso, da órbita ocular. Aqui seriam, se eu fosse, né, vou fazer aqui esquematicamente, né? Seria os dentes da caveirinha, então eu teria aqui os dentes, tá? Então é como se eu estivesse fazendo por camadas. Depois que eu defino isso, fica mais fácil de eu saber onde que eu tenho que colocar gordura, músculo, entendeu? Onde que eu vou marcar, onde que vai ser a marcação do nariz. Eu já tenho um espaço para colocar, por exemplo, 2 esferas para fazer os olhos, tá? Isso é a preferência minha. Tem gente que faz de outro jeito, vocês vão achar. Um músculo que eu acho muito importante marcar aqui na hora que a gente está fazendo a cabeça é o músculo que fica aqui, ó, que sai de trás da orelha e vai para o externo, porque ele já dá uma base boa para a gente fazer a clavícula e o trapézio, que é o esternocleidomastoide. Lembra desse músculo aí? Vocês lembram lá da aula de corpo humano? Então eu vou dar só uma inflada aqui na cabeça, analisada aqui. É um pouco maior para poder fazer o volume. Não estou usando referência anatômica, eu estou fazendo mais simplificado. Então aqui, ó, sai de trás da orelha e vem aqui para frente do pescoço. Vou diminuir, faço a marcação dele, tá? Preenche esse volume aqui. Aliso. E uma ferramenta muito boa para criar marcação tanto de boca, músculo, etc. É essa aqui, ó, crease, ou tecla E, que ele faz isso aqui, ó, ele cava, tá? Você consegue demarcar, né? Se você coloca ele muito grande, ele consegue afundar mais. Ó. Olha lá. Você consegue criar um volume bacana usando ele. Volta lá no draw, passa bem de leve. Fazer aqui onde os dois músculos se encontram. E vou aumentar um pouco o trapézio desse sujeito aqui. Vou aumentar aqui, ó. Posso usar o grab também. Levantar um pouquinho. Fazer essa parte aqui de trás.
fiz aqui a marcação. Eu vou fazer só o volume da orelha e que, mais uma vez, a máscara me ajuda muito. Então, eu vou vir aqui ó, onde termina a mandíbula, alinhado com os olhos. Ó. Seguro o Ctrl, faço ali um desenho mais ou menos como se fosse a orelha. Ctrl, clico fora, ferramenta Grab, aumenta um pouco o tamanho do pincel e vou puxar. Ó. Aí eu puxo um pouquinho mais na parte de trás. Deixa ele orelhudo mesmo a princípio. E depois eu vou usar isso aqui para poder criar minha orelha do jeito certo. Tá? Ctrl, Shift aqui para poder diminuir essa diferença. E já tem ali mais ou menos onde eu vou colocar, onde eu vou começar a fazer minha orelha. O nariz, eu gosto de fazer o seguinte, eu primeiro acrescento um pouco de volume aqui no meio, mas o nariz mesmo eu desenho com a máscara. Então faço aqui o desenho do nariz, ó, meio triangular, para baixo e puxo um pouquinho. Com a máscara. Clico aqui fora. E aí, ó, com o Grab, eu vou puxando da ponta de baixo e depois subindo, criando o volume do nariz. Ainda com a máscara, eu desenho aqui, ó, as duas narinas, engordo um pouquinho a ponta do nariz, olha lá, e vou fazendo aquele narizinho lá que todo mundo conhece, narina, uma de cada lado, a ponta do nariz, ó, sempre em 3D, tá? Para você poder ter seu desenho sempre em 3 dimensões. E você vai fazendo a plástica aqui, criando o nariz. Nariz é legal você ter umas referências, então você pode pegar umas fotos de nariz e tal, e ver como é que é, mais ou menos, para poder fazer, bem interessante. Porque cada nariz tem uma forma diferente, né? Pode tirar uma foto do seu nariz também, dá uma olhada. Que eu vou empurrar um pouquinho já para marcar as narinas, ó, mas a narina mesmo eu vou fazer daqui a pouco, usando o Crease e o Sculpt, que é o Grab. Ok? Aqui eu puxo um pouquinho, aqui eu puxo para cima. Uso aqui o Crease para poder fazer uma marcação da narina. Opa, foi muito forte. Diminuir um pouco essa força aqui. Ó, com o Crease eu faço aqui primeiro corte na narina. Ctrl, olha lá. Clico fora, Grab e vou puxar para dentro. Ou posso usar também o Draw e seguro o Alt, ao invés de puxar ele empurra. Tá? O Alt inverte. Ctrl e olha lá. Agora é só trabalhar no nariz. Vou colocar o pincel bem pequenininho. E vou criar alguns volumes aqui no nariz.
Crease. Marcar aqui, ó. Com o tempo vocês vão pegando os atalhos. G para grab, E para crease, D para draw. Oi. Tô usando o crease aqui só para marcar, tá? Ó. Aqui a gente consegue marcar onde que tem que fazer os cortes. Aqui, ó, eu vou começar a fazer aquela cavidade que sai aqui de trás do nariz, tá vendo? E vou preencher um pouquinho com o draw por cima para criar um volume. Se precisar alisar, eu aliso. Se ficou muito forte, você vai lá e diminui. Sempre assim, tá, gente? E a boca, para dar uma expressão na boca aqui bacana, eu vou encher um pouquinho aqui, dar uma botocada nele aqui, ó. Dar um volume, certo? E vou usar o crease com uma intensidade um pouco mais forte, que é o seguinte: eu vou pegar o crease, colocar a força dele um pouco maior e vou marcar, ó, a boca. Clico, vou marcar a boca, dou uma alisada em volta com Shift e Crease para poder fazer. Aí é claro que você não vai deixar o rosto do cara assim igual de múmia, né? Você vai lá e preenche essa área aqui que está sem carninha, né? Dá uma alisada aqui. Se precisar usar o Move para poder mexer no formato que está muito estranho, você move. E o próprio crease, olha só que interessante. Quando eu uso ele invertido, segurando o Alt, ao invés dele furar igual ele fez aqui agora, ele faz essa cavidade, vou passar aqui embaixo, para poder fazer a cavidade aqui de baixo. Quando eu uso ele ao contrário, com o Alt, ó, ele cria o volume. Eu consigo fazer lábio.
Dar um pouquinho mais de volume no queixo aqui. Diminuir um pouco essa nareba dele aqui. Tchau. Oh, vai. É mais, gente. Tchau. Falou. É. Dá pra
para instalar. Dá para instalar num monte de qualquer máquina, cara. Ele com a mesa funciona muito bem. Tem. Só que quando você pinta nele, não tem como você voltar atrás, não. É. Você... Não. O Maya, eu sei que dá para mandar.
Sculptrice, acho que você tem que mandar para o ZBrush para depois mandar para a impressora. Mas você manda para o ZBrush, o ZBrush já tem a conexão direta aí, ó. Esse GoZ aí, ó, é justamente para mandar para o ZBrush para mandar para a impressora. É o quê? Quem? O Sculptrice ué, levinho. Roda em qualquer máquina, assim, pelo menos das máquinas que eu já testei até hoje, rodou em todas. Ele é muito bacana para quem está começando. Eu vou parar por aqui e aí depois a gente faz o resto, tá? Vai, mas depois lá na frente você vai ter que renderizar no Maya, então nós vamos ter essa parte também, entendeu? Mas a parte de render, Rodrigo, é tranquila, só. Pode ficar relax aí, que não vai dar pepino não.